Olá, me chamo Juliano e hoje vou falar sobre um tema muito importante no futebol, as táticas defensivas e como elas podem nos ajudar a fechar espaços e dificultar as ações do time adversário. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui, acompanhando este vídeo. Neste conteúdo, vamos explorar a importância de ter uma defesa sólida no futebol. Afinal, uma defesa bem organizada pode ser o diferencial para o sucesso de uma equipe. As táticas defensivas são estratégias que visam fechar espaços, diminuir as opções de ataque do time adversário e evitar gols. Sabemos que o futebol é um esporte dinâmico e, muitas vezes, enfrentamos equipes com jogadores habilidosos e ofensivos. É nesse momento que as táticas defensivas entram em jogo, nos permitindo neutralizar as investidas do time adversário e proteger o nosso gol. Ao longo deste vídeo, iremos explorar diferentes táticas defensivas, técnicas e conceitos fundamentais para fechar espaços e tornar a defesa mais eficiente. Com o conhecimento adequado e a prática das táticas defensivas, poderemos construir uma defesa sólida, capaz de enfrentar qualquer desafio que surgir no campo. Então, prepare-se para aprender sobre as táticas defensivas e descobrir como fechar espaços pode ser o caminho para uma defesa impenetrável. Vamos lá! Agora vamos mergulhar nos fundamentos da defesa no futebol. É fundamental entendermos os princípios básicos que norteiam uma defesa sólida. Primeiramente, estar bem posicionado é essencial. Cada jogador da linha defensiva precisa saber exatamente onde deve estar em campo, tanto em relação ao posicionamento individual quanto ao posicionamento em conjunto com os demais jogadores da defesa. Isso garante que haja uma cobertura adequada e diminui os espaços disponíveis para o time adversário. Além disso, a compactação é uma estratégia defensiva crucial. Manter os jogadores próximos uns dos outros cria uma barreira difícil de ser penetrada pelo time adversário. A compactação impede que o adversário encontre espaços livres entre as linhas defensivas, dificultando suas ações ofensivas. A comunicação é outro elemento essencial na defesa. Os jogadores devem se comunicar constantemente, alertando sobre a movimentação dos adversários, marcando e cobrindo os espaços vazios. Uma comunicação eficiente fortalece a defesa, evita falhas de marcação e permite uma resposta rápida às investidas ofensivas do adversário. É importante ressaltar que os fundamentos da defesa no futebol não se limitam apenas a esses aspectos. Existem outras técnicas e estratégias que podem ser adotadas, dependendo do estilo de jogo da equipe e das características do adversário. Mas compreender e aplicar esses princípios básicos já nos coloca no caminho certo para uma defesa sólida e eficiente. Portanto, lembre-se sempre da importância do posicionamento adequado, da compactação entre os jogadores e da comunicação eficiente para fortalecer a defesa da sua equipe. Com esses fundamentos bem estabelecidos, estaremos mais próximos de fechar os espaços e dificultar as ações ofensivas do time adversário. Vamos continuar explorando mais táticas defensivas para aprimorar ainda mais a nossa defesa. Agora vamos conhecer uma tática defensiva muito eficaz, o bloqueio. Essa estratégia visa fechar espaços e dificultar as ações ofensivas do time adversário. O bloqueio consiste em exercer pressão sobre o portador da bola, impedindo que ele tenha tempo e espaço para criar jogadas ofensivas. É fundamental que os jogadores da defesa se posicionem adequadamente, cercando o jogador adversário e limitando suas opções de passe e movimentação. Uma das chaves para o sucesso do bloqueio é a pressão sobre o portador da bola. Os jogadores devem se movimentar rapidamente em direção ao jogador adversário, fechando os espaços e forçando-o a tomar decisões rápidas e arriscadas. Isso aumenta as chances de interceptar a bola e retomar a posse para a equipe defensiva. Além da pressão sobre o portador da bola, o posicionamento adequado dos jogadores é fundamental para o sucesso do bloqueio. Os jogadores devem se posicionar de forma a bloquear as opções de passe e ataque do time adversário. Isso pode ser feito através do posicionamento estratégico entre os jogadores e do fechamento dos espaços vazios no campo. A tática do bloqueio exige uma grande dose de disciplina e coordenação entre os jogadores da defesa. Todos devem estar atentos aos movimentos do time adversário, comunicando-se e ajustando suas posições de forma a fechar as brechas e dificultar as jogadas ofensivas. Portanto, o bloqueio é uma tática defensiva eficiente para fechar espaços e dificultar as ações ofensivas do time adversário. A pressão sobre o portador da bola e o posicionamento adequado dos jogadores são fundamentais para o sucesso dessa estratégia. Vamos continuar explorando mais táticas defensivas para fortalecer ainda mais a nossa defesa. Agora vamos falar sobre as linhas de defesa, uma estratégia fundamental para fechar espaços e dificultar o avanço do time adversário. As linhas de defesa são uma organização estratégica dos jogadores da equipe defensiva em diferentes setores do campo. Essa estratégia visa manter a sincronia entre as linhas defensivas, criando uma barreira difícil de ser ultrapassada pelo time adversário.
Ao manter as linhas de defesa bem organizadas, é possível fechar espaços e dificultar as jogadas ofensivas do time adversário. Os jogadores devem estar atentos para se movimentarem em conjunto, mantendo a compactação e evitando deixar espaços vazios entre as linhas. A sincronia entre as linhas de defesa é fundamental para o sucesso dessa estratégia. Os jogadores devem se comunicar constantemente, ajustando suas posições de acordo com a movimentação do time adversário. Isso garante que os espaços sejam fechados e que o avanço do adversário seja dificultado. No entanto, é importante ter cuidado para não deixar espaços vazios entre as linhas defensivas. Esses espaços podem ser explorados pelo time adversário, criando brechas na defesa e facilitando o avanço em direção ao gol. Portanto, é necessário manter a atenção e o cuidado na organização das linhas, garantindo que não haja falhas na cobertura defensiva. As linhas de defesa bem organizadas são uma arma poderosa para fechar espaços e dificultar o avanço do time adversário. A sincronia entre as linhas defensivas e o cuidado para não deixar espaços vazios são fundamentais para o sucesso dessa estratégia. Vamos continuar a explorar mais táticas defensivas para fortalecer ainda mais nossa defesa. Agora vamos falar sobre a marcação por zona, uma estratégia defensiva que envolve a divisão do campo em setores e a responsabilidade de cada jogador em marcar sua área específica. Na marcação por zona, cada jogador tem a responsabilidade de defender uma área específica do campo, em vez de marcar individualmente um jogador adversário. Isso permite uma cobertura mais eficiente e a capacidade de fechar espaços dentro das zonas designadas. A chave para o sucesso da marcação por zona é a comunicação entre os jogadores. Eles devem estar constantemente se comunicando, trocando informações sobre a movimentação do time adversário e ajustando suas posições para garantir uma cobertura adequada. Ao marcar por zona, é importante manter uma postura agressiva e pressionar o adversário dentro da sua área designada. Isso dificulta a criação de jogadas e limita as opções de passe do time adversário. Além disso, a marcação por zona também exige que os jogadores estejam atentos para realizar coberturas quando necessário. Se um jogador adversário se movimentar para uma área que não está sendo marcada, outro jogador deve assumir a marcação para evitar espaços vazios na defesa. Ao fechar espaços dentro das zonas designadas e manter a cobertura adequada entre os jogadores, a marcação por zona pode ser uma estratégia defensiva altamente eficaz. Ela permite uma defesa mais compacta e dificulta as ações ofensivas do time adversário. Vamos continuar explorando mais táticas defensivas para aprimorar ainda mais nossa defesa e fechar espaços de forma eficiente. Vamos agora falar sobre a importância das transições defensivas e o contra-ataque como uma tática eficaz para fechar espaços rapidamente após a perda da posse de bola. As transições defensivas são momentos críticos em uma partida de futebol. Quando a equipe perde a posse de bola, é essencial que todos os jogadores estejam prontos para reagir rapidamente e voltar à posição defensiva. Isso envolve fechar espaços e dificultar o avanço do time adversário. Uma forma eficaz de fazer isso é através do contra-ataque. Quando a equipe recupera a posse de bola, pode aproveitar a surpresa e o desequilíbrio do time adversário para avançar rapidamente em direção ao gol. Isso cria uma oportunidade de desequilibrar a defesa adversária e marcar um gol. Para que o contra-ataque seja bem-sucedido, é fundamental ter jogadores rápidos e habilidosos que possam explorar os espaços deixados pelo time adversário. Além disso, a comunicação entre os jogadores é essencial para coordenar os movimentos e aproveitar as oportunidades de contra-ataque. Durante as transições defensivas e os contra-ataques, é importante manter a disciplina tática e a organização defensiva. Os jogadores devem estar cientes de suas responsabilidades e posicionar-se adequadamente para fechar espaços e impedir as investidas do time adversário. O contra-ataque, quando bem executado, pode ser uma arma poderosa para desequilibrar o time adversário e criar oportunidades de gol. Ele exige velocidade, precisão nos passes e uma rápida leitura do jogo. Portanto, as transições defensivas e o contra-ataque são elementos-chave para fechar espaços e dificultar as ações ofensivas do time adversário. Ao dominar essas táticas, podemos tornar nossa defesa mais sólida e eficiente, aumentando nossas chances de sucesso no jogo. Então, chegamos ao final deste vídeo, onde exploramos diversas táticas defensivas para fechar espaços e dificultar as ações ofensivas do time adversário. Relembrando os principais pontos abordados, vimos a importância dos fundamentos da defesa, como o posicionamento, a compactação e a comunicação entre os jogadores. Discutimos também as táticas do bloqueio, as linhas de defesa, a marcação por zona e a relevância das transições defensivas e do contra-ataque. É fundamental que você, como espectador, pratique e aprimore suas habilidades defensivas, pois elas podem fazer a diferença em uma partida de futebol. O conhecimento dessas táticas e a aplicação correta podem levar sua equipe a ter uma defesa sólida e eficiente.
Agradeço a todos por acompanharem este vídeo e espero que tenham encontrado informações úteis para o aprimoramento do seu jogo. Se gostaram do conteúdo, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, para que possamos continuar crescendo juntos. E para uma continuidade na busca pelo aperfeiçoamento no futebol, convido vocês a conferirem meu outro vídeo, Marcação-Pressão no Futebol, Estratégias e Táticas para Elevar Seu Jogo. Nele, abordamos técnicas e táticas para elevar seu desempenho em campo, complementando o conhecimento adquirido aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.